Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso diálogo jurídico promovido pela Comissão de Direito Tributário e Contábil, né, com o apoio do Dr. Jefferson Goulart, presidente da 8ª Subseção Piracicaba da OAB São Paulo. E aqui, né, nós já estamos aí num momento de transição, alguns ainda observando a quarentena, né, outros retomando as atividades nos seus escritórios. Então, alguns dos colegas que participaram dos diálogos anteriores justificaram a ausência, né, como o doutor Ademir Crivellari, por exemplo, o doutor Daniel Pavinadário, né, o doutor Alex Gama Salvaia, né, o doutor Ivanjo Spadotti, dentre outros colegas que já participaram, e hoje, nesse momento aqui, para deixar registrado para vocês, que depois vão estar nos acompanhando, podendo ouvir, né, e assistir aqui esse encontro, né, eu estou aqui com o Dr. César Maurício Zanluc, né, que é professor de Direito Constitucional na nossa Universidade Metodista Piracicaba, também coordenador regional da ESA da OAB São Paulo, né, e integra também a nossa Comissão de Direito Tributário e Contábil, também já foi presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB Piracicaba, né, e para nós falarmos hoje sobre um tema um pouco, né, que gera tensão, porque é um empréstimo compulsório promovido, né, através de um projeto de lei, né, apresentado no dia que 20 de março de 2020, né, esse projeto de lei foi apresentado, e esse projeto de lei, apesar de todos os contornos, né, de inconstitucionalidade que ele possa vir a apresentar, ele se encontra já com 5 pedidos aqui de emenda, né? Então nós temos já 5 pedidos de emenda, né? E apenas para citá-los para vocês, nós não vamos ler esse inteiro teor, nós vamos já abrir esse diálogo aqui com o Dr. César Zanluc. Esses pedidos têm os seguintes pedidos em destaque, né? O pedido apresentado pelo deputado Marcelo Ramos, né? Nós temos alguns aqui que nós fizemos questão de separar aqui, né? Nós temos o do Marcelo Ramos, deixa eu citar aqui para vocês certinho, porque eu não quero dar o nome errado aqui do responsável, né? O Marcelo Ramos, que também é do PL do Amazonas, o pedido dele consiste, né, em fazer um fracionamento para os estados e municípios, né? Então ele pede, justifica que os estados e municípios têm participação, apesar da competência da União, mas é onde está ocorrendo toda essa situação aí com Covid-19. E também nós temos ali depois o capitão Alberto Neto, deputado federal também do Amazonas, né, do Partido Republicanos. Ele vem e faz também um pedido de emenda a esse PL 34/2020, né, sobre o Covid-19, mas aí o pedido dele é que seja alterada a redação do artigo 2º, né, para constar ali que esse empréstimo compulsório, né, ele vai ser feito com exceção das entidades cooperativas, né? E aí depois nós temos também um outro pedido do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, né, que daí já é no sentido aqui de excluir, né, também as sociedades cooperativas, né, domiciliadas aqui no país. Mais um pedido aqui do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Ele pede também que seja feito um fracionamento para os municípios e o Estado, né? E nós temos também aí já um pedido extenso, né? O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, ele praticamente que faz outro PL, ele pega, apresenta novas disposições e justifica que sejam aplicadas no que couber, né? Ou seja, apesar todo esse contorno que fere algumas questões tributárias nossas, constitucionais e assim por diante, nós estamos observando que em meio a essa pandemia, não só o PL 34/2020 foi apresentado, né, até corrigindo a data, eu falei 20, né, a apresentação desse documento aqui, né, 20 de março, mas na realidade foi apresentado dia 23 de março, né, foi para o plenário. Então, ele é apresentado e aí os outros deputados, já tem mais 5 deputados aí apresentando diversos pedidos de emenda e justificando, vamos ratear o que nós vamos estar recebendo aí dos municípios,
dessas instituições financeiras, né, ratear para os municípios e estado. E aí, assim, o que nos preocupa nessa situação é que um empréstimo compulsório, aparentemente, a meu ver, tá? E aí o doutor César vai falar para nós aí a posição dele, como ele está vendo essa situação. A meu ver, você está fazendo um empréstimo compulsório de instituições financeiras, porque são empresas com patrimônio líquido acima de R$ 1 bilhão, né? Estão excluindo as sociedades cooperativas de crédito ou microcrédito, perfeito, né? Que seriam os bancos cooperativos, que nós temos Sicredi, Sicobi, etc., né? Então, ok, estamos dando apoio, mas aí essas instituições financeiras, você institui esse empréstimo compulsório para começar a pagar com 60 dias após o término da pandemia e com juros, né, de acordo com a remuneração do Tesouro Nacional. Caso você não pague em 30 dias, multa de 10%, daí outro não pagou em 60 dias, vai para 20%, não pagou em 90 dias, vai para 30%. Ou seja, você está fazendo uma proposta de financiamento dos bancos, né, tomando um direito, um dinheiro, né, de uma instituição privada, né, uma instituição financeira privada, das instituições de crédito, já que está todo mundo em casa e ninguém consegue fazer empréstimo. É um PL em que, a meu ver, tá? É só uma opinião aqui, a gente vai conversar um pouquinho. A meu ver, você faz um PL onde os bancos emprestam dinheiro compulsoriamente para o governo e o governo remunera como se nunca tivesse remunerado antes na história nenhuma instituição financeira. Então você injeta um capital enorme na devolutiva desse valor para os bancos. E aí a União, ela não pode, né, ficar em dívida, ela tem os seus compromissos, então ela tem que garantir que depois ela vai pagar esses bancos. Então, e aí o que me assusta são os outros deputados na mesma esteira, vamos aproveitar isso daí, vamos fazer aqui emenda, vamos trazer recursos para o município, e aí todo mundo está caminhando nessa discussão, ignorando uma série de preceitos, né, que eu vou passar agora o doutor César falar, mas realmente o que acontece nesses momentos de pandemia no Congresso Nacional, né? E aí, de repente, nós acabamos ficando... Eu estou falando assim por mim, tá? Eu acabo ficando até meio perdido aqui, né? O que nós vamos fazer para encarar essas situações que são propostas pelos nossos deputados federais, né? E aí, assim, até para não ser injusto, né? O projeto aqui que foi apresentado, né, foi pelo deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba. Então, aqui são vários estados aqui representados, né, cada qual aí por seu deputado federal, dando o seu parecer, o seu pedido de emenda e como pretende fazer, né? Então, é uma situação aí delicada. Doutor César, o que o doutor acha disso? O doutor César já está no ambiente de escritório, já está retomando as atividades aí pós-Covid. Como estão as coisas? Fala para nós. Meu amigo Marcelo, como é que vão as coisas aí? Vamos na luta. Já retomamos aqui, não estamos atendendo os clientes só em Skype, só atendimento online, mas as atividades nossas aqui no escritório já estão praticamente retomadas, né? O pessoal que trabalhando em home office, quem pode ficar em home office, quem tem necessidade de ir para o escritório, vem para o escritório. Na verdade, eu tinha alguns pontos que eu gostaria de falar, a gente até conversou externamente a essa gravação que a gente está fazendo para o pessoal, mas, na verdade, o que me preocupa bastante aqui é a iniciativa que foi tomada pela Câmara, né? O deputado toma a iniciativa de fazer um projeto de lei, um projeto de lei complementar, a ser complementando o artigo 148 da Constituição, para a criação do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele tem uma característica na Constituição Federal, ela não cria a sua incidência, não cria o seu fato gerador, ela cria as hipóteses onde seria possível a criação do empréstimo compulsório. Entre elas, a gente vai ter ali a possibilidade de um caso extraordinário, calamidade pública e guerra externa, e aqui a gente tem esse caso de calamidade pública, ou investimentos urgentes necessários. Esse inciso 2, que é investimentos urgentes necessários, dificilmente a gente teria a aplicabilidade dele com constitucionalidade. Por quê? Para ser urgente, a gente tem uma doutrina do direito constitucional que atribui a urgência a um prazo mínimo de 100 dias, que é o prazo que a gente teria para a votação de uma lei ordinária, cuja iniciativa seria do presidente da República e pedido de urgência, né? Então, passou de 100 dias, não tem mais a necessidade de você ter urgência, tá? Não teria mais o porquê se criar uma lei com urgência.
E aí, como ele tem que respeitar, no caso dos investimentos, os princípios da não surpresa, noventena e autoridade de exercício financeiro, só poderia ser cobrado mesmo efetivamente no primeiro dia desse seguinte, ou seja, criando hoje para o investimento desse semestre, não vai ter sido feito. É só para o semestre, só para o ano que vem daí. Então, investimento não seria o caso. Mas no caso desse empréstimo compulsório que vai ser realizado para sanar necessidades de uma calamidade pública, aí sim, porque ele pode ser cobrado no mesmo financeiro. Mas mesmo assim, vamos lá, quais os critérios a gente teria? Para que eu pudesse ter a necessidade dessa cobrança desse tributo, dessa cobrança desse empréstimo de forma extraordinária, para manter a calamidade pública, manter a guerra externa, eu já deveria demonstrar no meu orçamento, tá? Deveria ser demonstrado no meu orçamento, que esse estado de calamidade pública, que esse estado de guerra externa, que não é o segundo caso, não seria a nossa situação, mas o caso de calamidade pública já está gerando prejuízo, já está gerando buraco no orçamento, já está gerando a possibilidade de você não ter valores orçamentários para você bancar os serviços públicos, que não é isso que a gente vê acontecendo. Tá? Não vejo em nenhuma possibilidade que eu vejo de legislações que já tem esse estado de emergência financeira. Mesmo porque, quando foi decretado pelo governo federal esse estado de calamidade pública, é bem claro no decreto que pela possibilidade, tá? Pela possibilidade, e é por isso que ele foi seguido até dezembro, tá? Pela possibilidade de ter ali um recurso orçamentário reduzido, então seria possível que, nesse estado emergencial, o presidente da República, então, a realocar os valores orçamentários em outras posições. Ou seja, é a possibilidade, é só uma presunção, é uma hipótese de vir a acontecer alguma coisa nesse sentido. E o empréstimo compulsório não cabe esse tipo de possibilidade. Se eventualmente vier a faltar o dinheiro, já tem empréstimo compulsório cobrado. Por quê? Ele é um tributo vinculado. Eu cobro esse valor já para um destino certo. É para você sanar as emergencialidades ocorridas por conta dessa calamidade. Eu não tenho ainda demonstrado, orçamentariamente falando, essa possibilidade. É lógico, há uma discussão em cima disso, a gente vai levar essa discussão para o judiciário, e lá quem vai dar a última palavra, por ser matéria constitucional, vai ser o STF. Então, a gente depende disso lá. É uma argumentação que eu acho viável, porque eu não tenho ali demonstrado contabilmente que já exista, nesse estado de emergência, essa possibilidade, mesmo porque até agora não vi nenhum investimento efetivo na saúde, nem em município, nem em estado, e nem tampouco na União. O que a gente tem é simplesmente, vamos ficar em casa, porque senão o estado de calamidade vai trazer um pânico, um prejuízo para a saúde. Por quê? Porque a estrutura de saúde que nós temos hoje, tanto em município grandes, como é o nosso aqui em Piracicaba, como municípios pequenos, são o quê? Não consegue suprir a necessidade de saúde da sociedade. Nós temos aqui uma cidade com mais de 400 mil habitantes que tem 130 leitos. Nós temos lá um estado, como o Sergipe, que foi falado no Jornal Nacional, um estado inteiro tem 85 leitos. O que está sendo feito, então, com relação à saúde? É esse que é o problema. Agora, foi feito investimento? Por enquanto, não vi investimento. Foi feito algum gasto emergencial? Também não fiz gasto emergencial. Está demonstrado que você já tem esse buraco no orçamento, já tem esse prejuízo orçamentário para fins de incidência do empréstimo compulsório? Também não tem essa prova. A única coisa que se embasa o deputado é o quê? Mas o decreto que veio determinar o estado de calamidade para que se pudesse prorrogar, então, esse período até dezembro, e aí sim, sendo necessário, bem claro esse decreto, sendo necessário, poder o presidente da República ter uma maior maleabilidade de poder fazer a alocação de orçamentos, a alocação dos valores orçamentários em outros locais, tudo bem, aí eu teria condições de fazer isso, mas não é isso que a gente está vendo. Então, o empréstimo compulsório, pelo menos nesse ponto, essa emergencialidade, eu não vejo. O outro ponto é o quê? É notório ali o deputado federal tá fazendo esse projeto, tentando fazer esse projeto, porque é da competência dele. O legislativo ele tem que legislar, é a função dele. Só que aí tem um detalhe: o projeto de lei é iniciativa do governo federal.
Portanto, ali, tributos, quem cria tributação é o próprio Poder Executivo. Então, a mensagem que deveria ser mandada lá para o Congresso, a tentativa de se criar um empréstimo compulsório, é do Presidente da República. Lógico, é possível o Legislativo Federal também ter essa iniciativa, mas vai passar pelo veto do presidente, que a matéria é presidencial, a matéria é do Poder Executivo, a matéria tributária é dele. Portanto, depois de feito tudo isso, ainda passa pela possibilidade de veto do presidente. E se ele entender que não há ali nada que se justifique a questão de se cobrar mais tributos, porque o que tem de orçamento já seria suficiente, ele vai vetar. Outro ponto, que aí são as emendas que você acabou de citar, né? Nessas emendas que foram citadas, todas elas se preocupam com o quê? Tem que destinar um valor para as prefeituras, tem que destinar um valor para os estados. Tá, mas e o que é necessário ser feito mesmo? É destinar esse valor para quê? Qual é a finalidade? Porque no projeto não fala qual a finalidade. É simplesmente arrecadação para, se eventualmente faltar, eu tenho dinheiro. Ou seja, vamos fazer um caixa. Esse empréstimo compulsório é para se fazer um caixa. Vai se fazer um caixa de um valor tributário que mesmo sendo empréstimo, ele é obrigatório. As empresas, então, que se enquadram nessa projeção vão ter que pagar esse valor. Se não pagar, serão multadas. E aí tem um detalhe, né? A devolução dos valores. Já tem a perspectiva de devolução. A devolução tem que ser na mesma moeda cobrada e com a mesma forma de atualização, que é uma forma de atualização muito alta. Tá? Então, vai devolver um valor muito alto. E se por um acaso não houver necessidade de utilizar esse valor? Você só emprestou o valor, deixou guardadinho o valor e agora vou devolver o dinheiro? É só falar assim, mas eu tinha o dinheiro em caixa. Então, não vejo que seria essa possibilidade. Até mesmo porque o que já foi tomado pelo governo federal para fins de moratória, para fins de suspensão de pagamento, e também em alguns estados, alguns municípios também já o fizeram, demonstra claramente que ainda não há aquele estado de emergência orçamentária. Tanto é que está sendo aberto lá, mão de parte da arrecadação tributária federal, estadual e municipal, daqueles estados e municípios que adotaram essa moratória também, a suspensão, o diferimento, percebe-se então que você não tem essa emergencialidade. Por quê? Eu só consigo abrir mão de alguma forma de arrecadação daquele dinheiro que eu não preciso. Eu não tenho como abrir mão de um valor que eu estou necessitando. Por isso, até que alguns municípios, vendo lá a sua necessidade interna, não abriram mão da arrecadação, não suspenderam, não deram um deferimento da cobrança tributária, caso que a União fez. Então, esse já é uma postura da União que conspira contra a possibilidade de você criar um empréstimo compulsório. Como que eu posso, de um lado, abrir mão de uma arrecadação de um PIS/COFINS, abrir mão de uma arrecadação de empresas do Simples, e do outro lado, criar um empréstimo compulsório? Qual que é a justificativa disso? Qual que seria a estratégia do governo para driblar essa possibilidade? Então, por isso eu vejo que há possibilidade, sim, de ter o veto do presidente da República. Então, a criação desse empréstimo compulsório, eu vejo como uma forma seguinte, mais como uma tentativa de demonstrar a possibilidade, que eu também, com uma reforma da Constituição, com uma emenda constitucional, eu não vejo a possibilidade hoje de se criar esse empréstimo com grandes fortunas, tá? Mas é só uma possibilidade porque o texto é muito parecido. O texto das últimas propostas para a criação do grandes fortunas, imposto de grandes fortunas, que é previsto no artigo 153 da Constituição, é muito parecido com esse empréstimo compulsório. Até mesmo tem alguns autores que fizeram alguns artigos nesse sentido, que esse empréstimo compulsório está mais com uma cara de empréstimo compulsório sobre grandes fortunas do que provavelmente o empréstimo compulsório previsto no artigo 148. Por quê? Eu vou tributar apenas aquelas empresas que têm um patrimônio enorme, patrimônio grande, ou seja, são empresas que demonstram ter um faturamento, demonstram ter um capital muito grande. Então, não é qualquer sociedade empresária que vai ser tributada. Então, percebe-se o quê? Está muito mais próximo de uma cobrança de um tributo sobre grandes fortunas do que um tributo para a calamidade pública. Tá? Então, eu vejo também essa incoerência também nessa cobrança. E, agora, o que ainda me assusta com relação ao projeto é o fato de que a incidência vai ser sobre um patrimônio cujo seu cálculo vai ser de forma retroativa. Ou seja, como que eu posso retroagir para alcançar uma base de cálculo, uma instituição de um tributo sobre fatos ocorridos antes da lei? O direito tributário, em regra, proíbe a retroação da lei tributária. Salvo raras exceções, já previsto no artigo 108 do Código Tributário Nacional,
eu não posso retroagir para alcançar fatos passados. Não posso retroagir, então, nesse caso, para alcançar essa base de cálculo lá do passado. Eu tenho que fazer base de cálculos daqui para frente. É essa que é a incidência que eu tenho. Nem sequer eu poderia falar, mas acontece que o Código Tributário Nacional prevê, além do 108, prevê também que em estruturas de fiscalização e arrecadação tributárias, também a lei tributária pode retroagir. Mas não é o caso. Eu não estou fiscalizando, não estou arrecadando tributo que já foi criado, que eu estou retroagindo para alcançar os fatos anteriores. Não é isso. Eu estou criando um tributo hoje para alcançar fatos passados. Então, a grosso modo, pelo menos uma visão mais global, uma visão mais genérica, bem superficial, mesmo sem aprofundar muito, porque não é a ideia dessa conversa que a gente tem aqui, eu vejo pelo menos esses pontos que vão trazer discussão na justiça. Não sou o rei da verdade também para falar que é inconstitucional ou não, mas eu vejo que vai trazer uma discussão muito forte, principalmente com relação a esses pontos, onde você tem incoerência de uma determinação constitucional do estado emergencial, não temos. Você vê a incoerência de que, de um lado, você abre mão de uma arrecadação para arrecadar do lado, então demonstra mais ainda que você não tem emergência, e aí passa pelo fato de que o projeto de lei, uma vez aprovado, uma vez votado, nos trâmites, então, de lei complementar, maioria qualificada em cada casa, ele teria, então, que passar pela sanção do presidente da República, porque a competência para legislar sobre uma certa matéria seria federal, e nesse caso tributário era o Poder Executivo. Beleza, Marcelão? Não, maravilha, muito obrigado, né, mais uma vez aqui, né. A gente tem já essa intimidade de conversar, né, mas o nosso Cezão aqui, né, o Dr. César Zanuck, né, nosso professor aqui de Direito Tributário e Constitucional, já tão jovem, mas já tão experiente, né, porque já tem uma experiência... Não, quantos anos de docência são? 20, quase 20 anos de docência? Vai para 21 anos. Vai para 21 anos de docência, né? E não chegou nos 40 de idade ainda? Qual? Nada. Já tenho 46, já. Olha como esconde a idade o menino. Não, mas maravilha. Então, aos 21 anos de docência, né? Uma maravilha. Eu gostaria de registrar nesse momento aqui, né? Comecei cedo. Oi? Eu comecei cedo. Começou cedo. Comecei praticamente com 15 dias de formado. Não, maravilha. Não, isso é um incentivo para nós, né? E para os jovens advogados também, né? Que com certeza aí acompanham o trabalho, né? Do Dr. César Zanuck. E eu gostaria também de aproveitar agora, né? Até nós justificamos no início, né? Os colegas que não puderam estar desde o início conosco quando o trabalho, né? Agora nós estamos acompanhando aqui já nesse final, caminhando para o nosso encerramento aqui, a presença do Dr. Ademir Crivellari, né? Dr. Júlio acompanhando também. Doutora Letícia entrou um pouquinho aqui. A gente sabe a dificuldade, né, por conta do trabalho dos colegas, né, de poder estar participando, né, ao mesmo tempo aqui. O escritório já começa a retomar os serviços, né, então já começam a ter de atender seus clientes também. Então nós agradecemos a presença, deixamos aqui o ponto aberto, né. Se o doutor Ademir, né, o doutor Júlio quiserem, né, falar aqui conosco, dar alguma opinião, sugestão, fica aberto. Vocês estão na escuta? Oi, boa tarde. Está ouvindo? Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo aqui, sim, Ademir. Opa! Opa, peço desculpas porque eu cheguei um pouco atrasado aí, vocês viram, né? Infelizmente aconteceu, e até ia participar desde o começo, mas veio um cliente, aqui na minha casa, rapaz, veio um cliente aqui trazendo 6 alterações de contrato com várias folhas cada um para assinar justo agora. Meu Deus do céu, que sufoco, tá? São os tempos da pandemia, pelo amor de Deus. E ele apareceu agora, ele tem que levar isso aí, estava com urgência de levar. Falei, meu Deus, agora o que eu faço? Então, para eu ficar assinando aqui, rubricando as folhas e ficar falando, também não dá certo, né? Não, imagina. Mas aí eu cheguei, não quero atrapalhar não, a conversa de vocês. Ouvi aí uma boa parte do professor César falando sempre com a competência, né? Ele tem aí, sempre mostrou a gente, ele só não mostra a idade, mas ele não é novinho não, viu? É competente, é muito, ele mostra bem. Mas é assim, viu? Parabéns, doutor César. Aí, eu na verdade, estou fazendo estudo sobre esse projeto, ainda não tenho aí um domínio, né? Não concluí a estou fazendo alguns apontamentos também para a gente debater e conversar sobre isso.
Mas o César falou muito bem, falou tudo, com certeza também. Acho que o Marcelo fez alguma introdução também, na verdade, eu comecei a entrar pelo celular, depois eu me perdi, estou meio cru nesse negócio aqui, desculpa, viu? Depois eu entrei pelo celular, mas não estava conseguindo falar, estava tudo enrolado, aí vou ver aqui pelo computador. Agora eu queria saber por que o César está tão bonitinho assim, com gravatinha, já está voltando à audiência? Que negócio é esse? Eu já voltei, já. Já voltei para o escritório, já. A gente Já não está voltou? atendendo cliente, né? A gente não está atendendo cliente. Só home office, algumas pessoas estão em home office ainda. Mas como a gente tem alguns trabalhos para ser feito aqui no escritório ainda, então veio eu, minha sócia, e aí deixamos o pessoal, os outros advogados, para ficar em home office mesmo. Está em São Paulo ou está em Pira? Não, aqui em Piracicaba. É porque agora tem o São decreto Paulo, aí do... São Paulo continua fechado ainda, porque São Paulo, pelo que está lá, não foi não abriu a possibilidade de você abrir o escritório lá. Então lá está fechado. Lá Aqui só tem o decreto municipal que permitiu, né, com aquelas restrições lá. Mas eu, como já estou quase no grupo de risco, estou em casa ainda. Tem nada. Resguardar. Mas Marcelão, tá obrigado, viu, Marcelão? Então, A palavra é sua, Marcelo. Vamos, agradecemos aqui então. Não sei se o Dr. Júlio que nos acompanha quer falar alguma coisa também, fazer algum questionamento, né? Ou se nós já podemos. Doutor Júlio é um colega lá do escritório, é muito também inteligente, viu? O Júlio. Aí, apareceu. Oi, aí. doutores, tudo bem? Joia. Desculpa aqui, eu tô quebrando. É o japonês que quebra a cabeça com tecnologia. Eu apanhei desse aplicativo, eu peço desculpas, mas acompanhei sim pelo menos a fala dos doutores, doutor Marcelo, doutor César, que também já conheço aí. Tudo bem, doutor César? Mas apanhando a gente aprende, né? A gente nunca consegue fazer nada sem apanhar. Mas de parabéns, quero agradecer aí a palestra aí, o debate. Para mim é sempre enriquecedor, né? Ver pessoas e escutar pessoas inteligentes falando, comentando de um tema que os doutores dominam bem. Para mim, eu que estou ingressando aí nesse mundo tributário, digamos aí um pouco tempo, né? Mas para mim está sendo muito enriquecedor e sempre quando houver essa dinâmica aí virtual, pode contar com a minha presença. Vou estar aqui de ouvidos abertos. Maravilha, o Dr. Júlio sempre nos acompanha, a gente sempre registra a presença dele, né? Ele está sempre nos acompanhando aqui agora, primeira vez dando uma palhinha aqui. Venceu a tecnologia. E a timidez também. Tá certo. Olha, Obrigado, maravilha, pessoal. Muito obrigado, viu? Agradeço a todos pela participação, né? Dr. Júlio, Dr. Ademir, Dr. César, né? Então, vamos ficando por aqui hoje. Depois a gente vai gravar e disponibilizar daí no grupo, né? Disponibiliza para vocês. Acho que o Dr. Júlio pega com o Dr. Ademir, né? O link depois, se for o caso, né? Mas aí a gente vai compartilhando. E obrigado. Nós vamos mantendo vocês informados, né? E agradecemos a todos por mais uma participação. E até a próxima. Quem sabe já fora de quarentena, né? Porque não? De repente a gente se encontra presencialmente, né? É verdade. Tomar aquele café, né? Pelo amor de Deus. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Obrigado. Abraço, doutores. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.